E aí, galera aí, já tava com muita saudade, hein? Vamos agora só love, né? Até dezembro, muito carinho, muito respeito. Vamos avançando aí na linha do tempo da vida, né? E do conhecimento deste planeta e o conhecimento da literatura brasileira. Melhor dizendo, em língua portuguesa, né, Eija? Eija 7. Hoje nós temos um convidado, ó. Ele fica na gavetinha lá de cima. Graciliano Ramos, genial. Neste salão do livro agora, neste último salão, agora de junho, nós trouxemos para uma conferência o neto dele. Olha que coisa, né? Ele era um escritor top, né? De quinta grandeza, que maravilha. Então, Eija 7, é com muito prazer. Nós estamos no modernismo brasileiro, né? E o Graciliano Ramos é essa genialidade de escritor na linha psicológica, né? Ele é o grande nome do regionalismo psicológico. Olha que coisa curiosa, não é? Então, nosso convidado neste 5/8, né? Daqui até dezembro, é rapidinho, hein? Melhor dizendo, novembro. Porque muitos de vocês da Eija 7 vão fazer o concurso Enem. Olha, e juntos estamos nessa jornada, né? Então, Graciliano Ramos, um escritor muito famoso, né? Já é um escritor consagrado pela crítica, né? Pelos leitores, né? Eu tenho uma obra completa, né? Eu adquiri Vidas Secas, né? Nas comemorações dos 80 anos do livro. Um livro lindíssimo, né? Para colecionador. Olha que coisa. Professor enxerido querendo ser colecionador. Que bom. E aqui nós estamos chamando, mostrando para vocês essa segunda fase do modernismo, só que agora é na prosa, tá bom? E nós vimos o grande bloco do modernismo no segundo momento, mas na poesia. Estão lembrados na poesia? Pois está aí. Então, a prosa agora, né? Meu diretor, não está acontecendo aqui minha canetinha, meu marca-texto, né? Não está acontecendo. Tá bom, meu filho, tá bom. Ótimo. Galera, pois o modernismo na prosa, nesse segundo momento, é a chamada literatura de tensão social. Olha aí, os escritores armados, né, com a caneta, inteligência, sensibilidade, né, como um termômetro, eles vão captando, né, os problemas brasileiros, principalmente do Nordeste. Olha o caso do Graciliano Ramos, ele é de Alagoas. Aí vem muitos outros nomes, Raquel de Queiroz, Ceará, Jorge Amado, Bahia, Lins do Rego, Paraíba, e vai em frente, né? E então, opa, valeu, meu diretor já aqui já pegou legal, hein? Muito bom. Pois olha, galera, tá aqui, a prosa, né? Então tudo começa em 1930, esse segundo momento do modernismo. São mais ou menos 15 anos até terminar a Segunda Guerra Mundial. Você imagina 15 anos. Meu Jesus, o planeta passou por uma situação muito difícil. É só você comparar, Eija 7. Nós estamos com 2 anos e meio de pandemia. E ainda estamos usando máscara, tendo todo o cuidado, higiene e tudo. 2 anos e meio, você imagine 15 anos no planeta de medo, né? Aquele climão pesado, né? As coisas acontecendo e tudo, né? E aí os grandes artistas vão captar, né? Eles são as antenas da sociedade, eles vão captando, né, esses problemas humanos. E aqui eu trouxe duas pinturas. Você disse, mas professor, não é a literatura? É porque as artes, elas se interrelacionam, né?
é a interdisciplinaridade. O Portinari, ó, enterro da menina. Você percebe logo que é um quadro muito estranho, né? Os espectros humanos, né? E aqui, bem no miolo, uma mãe, né? Com sua criança aí. Lembra a Pietà. Olha a intertextualidade aí, com a Pietà. Do lado esquerdo você tem retirantes. A palavra retirante só dá certo para o Nordeste, seca. Né? E aí vem o enterro da menina. Olha que dor, né? Que absurdo. Né? São duas pinturas surrealistas, de grau de tensão social muito forte. E esse período chamamos de neorrealismo, ou regionalismo de 30, ou o romance de 30. Olha que coisa interessante, né? É a ficção de tensão social e política. Olha, você que está assistindo às aulas aí pelo YouTube aí, né? E outros canais, outras formas, outros meios, né? Olha, estamos aqui no ápice do modernismo brasileiro, com esse gigante de Alagoas, né? Graciliano Ramos, genial. Pois é com muito prazer que eu lhes trago notícias literárias, né? Biográficas, contextuais, né? E tudo começa bem aqui com a Bagaceira. Eu li esse romance na adolescência. Olha aí, a Bagaceira, né? A palavra é uma palavra muito curiosa. Tem uma sonoridade muito interessante. Bagaceira. Daí vem aquela expressão em alguns estados do Nordeste. Essa bagaça, né? Essa coisa, né? E bagaceira aqui é mais ou menos... Quando a gente termina de ler o romance do José Américo de Almeida, né? Foi político e tudo, governador da Paraíba e por aí vai. E eu andei muito em João Pessoa, estudei em Recife 2 anos. E aí todo final de semana eu ia para João Pessoa. Lá eu conheci lá a casa, o memorial de José Américo de Almeida. E o grande romance dele, A Bagaceira. Quando você termina de ler o romance, sabe o que é a metáfora? É que a vida na seca, né, dessas criaturas, são vidas em bagaço. Uma coisa estupenda mesmo. Valeu, pois está aí, hein? Pois vamos conhecer o romance de 30. Ou o romance regionalista, né? Ou ainda o neorrealismo dentro do modernismo. Bonito isso aí, hein? Junta todo esse conhecimento, faça inferência, quaisquer pergunta do Enem que mexer com isso, você acerta. Porque a pista é essa aqui. Tá bom? Valeu! E o nosso intérprete de Libras aí, o Samuel, acompanhando com muita atenção, que todos aprendemos juntos, né? Nosso Senhor deixou esse recadinho bem cuidadoso para a humanidade, né? Vamos aprender juntos. Vamos nos amar juntos. Na fraternidade. Oh, beleza. Que bom, não é? Pois vamos lá. Olha aí. Já tem aqui 2 imagens interessantes. De cangaceiro, olha. Pois tem tudo a ver. Você imagina o Nordeste, né? Violência, cangaço, né? Aquela coisa toda, né? O absurdo, né? Aí vem o latifúndio, seca. Puxa vida, mas o Nordeste é muito sofrido, né? E esses autores buscaram, né? São o termômetro, as antenas, eles vão captando tudo isso aí. O contexto histórico do romance de 30 é esse. Aconteceu um congresso em Recife, chamado, né, Congresso Regionalista do Recife. Foi em 1926. Olha, isso mexeu muito, hein? Desse congresso saíram certas tratativas interessantes. Primeiro, a questão do latifúndio, que é um problemão secular.
E aí a seca, outro problemão, hein? Não vê a transposição do São Francisco, as tentativas, né, para poder melhorar a vida do sertanejo, né? A questão da violência social, né? Mas aí vem um problema muito sério do Brasil nesses 500 anos, né? Que é a questão da corrupção. Nossa, o dinheiro que é para ir para a seca, né? Muito desviado, essa coisa toda que a gente já conhece, né? E aí provoca os contrastes sociais. E esses escritores foram fundo nessa situação. Focar o homem nordestino, a situação do humano no Nordeste, né? E até um certo tempo, essa opressão do coronelismo do Nordeste, o cangaço, olha que coisa terrível, né? Isso vem misturado de misticismo, né? É o chamado catolicismo bruto. Pessoa que estaca, vai a pé do Maranhão até Juazeiro do Ceará. Pode um negócio desse, né? É o misticismo. Fazer o quê? Né? Dois autores eu trouxe aqui para mostrar para vocês, né? O Zé Américo de Almeida, em 28, publica A Bagaceira. E Gilberto Freire, um pernambucano muito famoso, né? Produziu uma obra magnífica, né? Casa Grande e Senzala. Olha que antítese maravilhosa. Casa Grande, né? E Senzala, né? Olha a questão social aí como é muito forte. Essa grande obra é de 1933. Em 2003 foi lançado, né, essa obra, né, comemorando aí esse tempo todo, né? E aí vai esse período de 30 a 45, é a Era Vargas, né? Exatamente a Era Vargas. E também, né, aqui o período da Segunda Guerra Mundial. Então o planeta não teve muito sossego. Ou seja, o apocalipse, ou no plural, os apocalipses, né, eles vêm vindo, vêm justificando isso até agora. Então está aqui esse contexto histórico, e aí os grandes autores vão aparecer para refletir na literatura essas circunstâncias históricas todas, econômicas, sociais, políticas, tudo. Que legal, não é? E aqui é só para lembrar vocês, isso aqui é um pintor famoso, Aldemir Martins, né? A arte aqui, ele apresenta o sol do Nordeste, né? E as indicações do cangaceiro, né? Coisa absurda, isso até mais ou menos os anos 40, mesmo tendo acabado ainda no final de 1930, né? O Bando do Lampião, mas de certa forma pequenos momentos ainda aconteceram até os anos de 1950. Muito curioso, né? Mas vamos lá. Olha o escritorzão aí, né? Graciliano Ramos, ele nasceu em 1892, foi a óbito em 1953. Foi preso político da Era Vargas, hein? Sofreu muito, mais de um ano. E ele fumava muito e tudo, né? E aí, ó, o cigarrinho na mão aqui, né? É uma atitude, não é muito recomendável, né? Não, nem pensar isso aí. A juventude não precisa mais dessas coisas, nós estamos cada vez mais esclarecidos, né? E que é muito ruim para a saúde, né? E aí está o escritor. Ele é alagoano de Quebrangulo. Não cursou nenhuma faculdade, mas é um autodidata, genial. Aprendeu 2 idiomas sozinho. E, além de tudo, ainda foi tradutor. Olha que coisa, né? O Graciliano Ramos é aquele tipo Machado de Assis, sabe? Não cursa faculdade, mas são geniais, não é? Muito bom. Então, ele foi um jornalista, foi político, foi prefeito de Palmeira dos Índios, né? Em Alagoas, né?
foi um preso político. Eu até recomendo vocês assistirem ao filme, né? Memória do Cárcere. É um filme muito bonito, bem feito, né? E ele nos dá um painel, tanto a obra dele, Memória do Cárcere, quanto o filme, um painel das arbitrariedades da ditadura Vargas. Recomendo o filme, EJA 7. A galera toda aí que está assistindo, né, a aula, né, não só a EJA 7, mas todos que têm a oportunidade, né, puxa aí o filme Memória do Cárcere. Né. Você vai assistir uma grande produção brasileira. Né. E então, Vidas Secas de 38, também foi feito um filme, Nelson Pereira dos Santos, né? Uma obra magnífica, Vidas Secas. Eu acho que não tem nenhum estudante de nível médio que não conheça Vidas Secas. Porque é um romance pequenininho, fulminante, terrível, né? E aí de quebra você, finalzinho de semana, você também lê São Bernardo, olha. Tem um filme lindíssimo de São Bernardo, né? Com o Otton Bastos, né? O ator. Bonito o filme, bem feito. Aí, recomendo São Bernardo. Né? E aí você tem um painel dos anos de 1930, né? De um Brasil que viveu momentos difíceis, as tensões sociais no campo, as situações muito curiosas. E o Graciliano Ramos é um escritor super exigente. Né? Ele foi um romancista, sobretudo. Mas também escreveu contos, crônicas. Né? Foi um tradutor. Olha, quando converso, eu tenho a obra do Graciliano Ramos, a obra completa dele, lógico. Né? Eu tenho a biografia dele escrita pelo filho dele, né? O Ricardo Ramos, né? E tem outra biografia, duas do Graciliano Ramos. Como é que um sujeito que nasce no interior de Alagoas, ele aprendeu 2 idiomas, a língua francesa e jogava xadrez, era um gênio, né? Era espantoso, né? Foi prefeito e foi um sujeito severo, né? Extremamente disciplinado, cuidadoso, né? Fantástico, gosto muito dele. É o ponto alto da literatura de 30, né? Essa literatura de tensão, né? Do eu, do escritor com o mundo. Né? Então é um jogo muito interessante isso aí, muito consciente. Ele cria seus personagens que entram em choque com a realidade, com o mundo. Não é o Fabiano, não vê o Fabiano em Vidas Secas? Uma coisa absurda, extraordinária. Se a Vitória, uma das personagens mais bem acabadas da literatura brasileira, se a Vitória. Aí vem um menino mais velho, menino mais moço, não tem nem nome os meninos. Vão morrer mesmo, para que botar nome? E aí vem a Cadela Baleia, olha, é um romance impressionante. É magnífico. Né? E ele aprofunda o efeito psicológico do humano em meio à seca, retirante, violência, o Estado brasileiro omisso, arbitrário. É uma obra espetacular. Convido vocês. Assista ao filme sobre a vida dele, né? Que é Memória do Cárcere. E assista ao filme São Bernardo, lindíssimo, colorido, filme maravilhoso. O Nelson Pereira, o filme é preto e branco. É dos anos 40, melhor dizendo. Nelson Pereira está na Academia Brasileira de Letras. Né? Cineasta muito famoso. Né? Eu convido a galera aí que está assistindo a aula, né? A EJA 7 aí, e dá uma paradinha aí, puxa o filme e vá assistir um belo filme. Tá bom? Valeu, galera aí. É bom demais, hein? Tá aqui as características e os temas desse grande escritor nordestino. É um escritor essencialmente político. Cuidado, a palavra político não confunda isso com política partidária. E política partidária você não discute com as pessoas.
essencialmente político, pela condição humana no meio. É o que ele faz na obra dele. Né? Quando você lê Vidas Secas, aí você vai entender as carências de uma família que precisa ser uma família cidadã. Mas como? Falta escola, saúde, terra para trabalhar, falta tudo. E uma seca castigando. E aí vira retirante. Olha, aí sim, é uma condição política. Nós estamos no ano de eleição. Está se aproximando. Daqui a menos de 2 meses. Não se discute política partidária, se discute política. A condição humana. Ele é um escritor muito severo, né? A maneira de escrever dele, ele é muito conciso. Você vê o romance Vidas Secas, é bem pequenininho. Parece que ele quase escreve um romance com páginas em branco. Porque ele é essencial. Escreve o essencial. Muito objetivo, né? Direto. Né? É uma linguagem muito seca, muito sóbria, muito concisa. Né? Escreve exato. Pronto, tá aí. Ó. Exatidão. Clássico. E regional. Né? Ele aprofunda o efeito psicológico. É machadiano. Psicologismo. Muita sutileza, muita ironia, muita consciência crítica. Olha, a gente aprende com os grandes escritores, geniais. É um deles. Nessa linha do tempo da literatura do planeta, você vem com a Bíblia, vem com Homero, passa por Virgílio, chega no Renascimento, avança, aí você tem um manancial de grandes leituras. Não perca tempo, hein? E esse efeito psicológico, ele vai cavando isso dos personagens dele, né? Vai desnudando o ser. Isso tudo num efeito metalinguístico extraordinário. Quando você começa a ler o grande romance São Bernardo, o personagem, né? O desespero dele para escrever a obra é uma coisa absurda. É o desespero. É Paulo Honório, o grande personagem de São Bernardo. É escrito em primeira pessoa, mas já Vidas Secas é a terceira pessoa. Porque ele se distancia para poder aprofundar o elemento psicológico. Né? Um discurso indireto livre. Indireto e indireto livre. Ou seja, ele pensa pelo personagem. Ele capta o personagem e pensa pelo personagem. Até porque o Fabiano, coitado, é um homem grosseiro. Falava Fabiano do latim fava, alimento. Você vê, os nomes são fascinantes. Quando você escolhe um nome para batizar uma personagem, não é à toa. Quando um pai ou a mãe escolhe um nome para colocar num filho, numa filha, é uma carga de conhecimento extraordinário. Né? É algo fantástico. O meu nome Luiz, o nome Samuel, o nome Ruth, tudo tem uma história impressionante. Camila, Tiago, Rafael, é assim. É a vida. Né? E na literatura, principalmente. Se relacionar os nomes com o contexto, com as carências. Grande, olha aí. E tem atividade aqui. O Fabiano, ele é um vaqueiro. E há o jogo entre o patrão, né, e o vaqueiro é algo extraordinário. Porque um explora o outro. Porque quem tem uma cabeça bélica, inteligente, explora o outro. Não tem jeito. Se ele não é... Se o ego, né, não for dominado, o ego passa a ser o inimigo da pessoa. Né? É preciso ter autocontrole. Nosso Senhor ensinou isso com toda a essência. Né? E ele foi o melhor exemplo. Autoconhecimento, autocontrole, que é para você não atingir o outro.
Mas é que o patrão desse vaqueiro do pobre do Fabiano, nossa, você vai ver agora, olha a leitura. Não se conformou. Devia haver engano. Com certeza havia um erro no papel do branco. Esse branco aqui não é cor, não. É patrão. Não se descobriu o erro. E Fabiano perdeu os estribos. Se zangou. Coitado. Passava a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada. Estava direito àquilo? Trabalhar como um negro e nunca arranjar carta de alforria? Aqui é uma realidade histórica. O patrão zangou-se. Imagine, o patrão se zangou porque o pobre do vaqueiro se zangou com ele, porque ele errou na conta. Olha que coisa, que ironia, né? Que crueldade. Repeliu a insolência. Olha, achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Olha a humilhação, a opressão. Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. A humilhação. Olha, quando o humano chega a essas circunstâncias de humilhar o outro pelo poderio econômico, inteligência, essas coisas todas, aí vem o contrário das leis divinas. Bem, não era preciso barulho, não. E aqui, com orgulho, eu coloquei a minha fonte. Olha a minha fonte, 2018, ó, é a obra comemorativa dos 80 anos de Vidas Secas. Eu sou um professor, mas pelo menos eu tento acompanhar. Então eu tenho a obra, sou um colecionador. Além de professor, um leitor, eu tenho esta obra na minha prateleira. São 80 anos de Vidas Secas. Olha, quando eu leio isto aqui, aí a gente entende que o ser humano no planeta ainda está muito longe. Mas estamos na caminhada para a gente ficar um pouco parecido com Jesus Cristo. Estamos nessa caminhada. Estamos nas veredas. Né? Tá bom aí, Jacete? Olha, é um orgulho, né? Conversar com vocês sobre esse gigante escritor brasileiro, autor de Vidas Secas, uma obra impressionante. Você tem isso em casa? Deve ter. Estudante de nível médio, todo ele tem essa obra em casa. Se não, passa na biblioteca, tome emprestado, no final de semana você lê 2 vezes o mesmo livro. Para você ir, aos poucos, apreendendo o sentido da obra. Quando é que uma família é uma família cidadã, cristã, cidadã, que não fere os mandamentos? 4º mandamento, o 6º mandamento, meu Deus do céu, não matarás. Olha o 6º mandamento. Ainda tem gente que é a favor do aborto, sinceramente. Não conhece os mandamentos. E aqui, 2 meninos. O menino mais velho e o menino mais moço. Não tem nome. O Fabiano não sabe nem o que é cartório. Não sabe o que é escola, saúde, nada. Aqui o escritor foi genial. Você termina de ler a obra e você fica... Como é que pode? Ainda tem milhões, né, no planeta nessa situação. É um erro de gestão, né, de cada país, né, continentes, né, num planeta tão pequeno. Né, e o recado de Nosso Senhor fica ecoando no planeta todo. E a gente... passivo, né? Galera, ó, 10, Graciliano Ramos em nossas vidas. Aqui é um fragmento de São Bernardo, uma obra gigante. Conheci Madalena. Olha o nome da personagem, galera, ó. Conheci Madalena. Você vai logo, o seu cérebro leva logo você para a Bíblia. Não tem conversa. Era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Ela se revelou pouco a pouco e nunca se revelou inteiramente. Que escritor, hein? A culpa foi minha, ou antes a culpa foi desta vida agreste que me deu uma alma agreste. E falando assim,
compreendo que perco tempo. Com efeito, se me escapa o retrato moral de minha mulher, para que serve esta narrativa? Olha o desespero do narrador, que é o próprio personagem Paulo Honório, marido de Madalena. A grosseria dele é tanta que ele leva Madalena ao suicídio. Um dos livros mais terríveis sobre suicídio na literatura brasileira é este aqui. Você tem um campo muito vasto de psicologia para trabalhar. As relações humanas, a vida a dois. A vida a dois, em vez de ser doçura, é tortura. Por conta do egoísmo. O ego estúpido. Se você não dominar, é seu inimigo. E é um inimigo feroz. É um lobo. É um Rottweiler dentro de você. Para nada, mas sou forçado a escrever. Quando os grilos cantam, é à noite que ele está remoendo isso. Sento-me aqui à mesa da sala de jantar, bebo café, acendo o cachimbo. Às vezes as ideias não vêm, ou vêm muito numerosas, e a folha permanece meio escrita, como estava na véspera. Releio algumas linhas que me desagradam. Não vale a pena tentar corrigi-las. Afasto o papel. Olha o desespero do escritor, né? Através do personagem que vai escrever a obra. Valeu, que coisa, não é? Muito bom. É um fragmento do São Bernardo. Então nós vimos 2 fragmentos agora com este aqui. O de Vidas Secas, que é Fabiano, que se sentiu humilhado, enrolado pelo patrão, né? E ele tenta dizer para o patrão que, como é que pode? O senhor me enrolou e isso tudo. E o patrão ainda se zanga com ele. Se não gostou, vá trabalhar em outra fazenda. Olha, os escritores desse período produziram grandes obras, né, de tensões sociais e políticas. Repito, não é partidária. É a condição humana. E lendo São Bernardo, você vai encontrar um outro foco psicológico. As relações a dois. Com um detalhe. Esse detalhe é muito curioso. E é o que eu quero mostrar para vocês. É Paulo Honório. Paulo Honório. O Paulo Honório, ele era guia de cego, menino, guia de cego, pobre, ambicioso, terrível. Né? Ele consegue comprar a fazenda São Bernardo. E aí quer se casar, ser do herdeiro. Casa-se com Madalena. Só que tem um problema. Madalena, ela é uma professora. E ele é um troglodita. Aí você tem um choque de cultura e de brutalidade. Quem sai perdendo? Paciência. Ele leva Madalena ao suicídio, porque não há como juntar estupidez e etiqueta, civilidade. Madalena não aguenta o marido. Madalena não tem ninguém, só tinha o marido. E ela não aguenta o casamento. Vai ao suicídio. Sabe só, Eja 7, eu acredito psicologicamente, só tem uma diferença entre as pessoas que leva a um rompimento de relações. Não é de idade, não. Não é financeiro, não. É cultural. Valeu? Está aí. Paulo Honório é um estúpido. Madalena é uma professora fina, delicada, culta. Ele inculto. O que aconteceu? Separação. Além da separação, o suicídio. É uma obra brilhante. Um escritor fenomenal. Graciliano Ramos, para a galera Eja 7, hoje é o nosso convidado, hein? A gente aprende com esses gigantes, né? Escreveram obras impressionantes, né?
dentro da literatura brasileira. Ele é um dos campeões do Enem, Graciliano Ramos. Porque na poesia é o Carlos Drummond de Andrade, lógico, né? Mas ele é um ficcionista, tá bom? Ele é um romancista. Cuidado com o emprego dessas palavras, hein? Madalena, que figura, tem uma história brilhante, não é? Eita, Madalena, eu fico imaginando a lição que Nosso Senhor passou para Madalena. Ela aprendeu. Ela não era boba, é esperta, hein? Madalena, de Magdala. Eu estive lá. Eja 7, eu passei por lá em Magdala. Né? Imaginando, né, a gente com a sensibilidade de leitor, né, e de professor, lendo aquela linguagem da Bíblia, imaginando na época o encontro dos dois, né? Olha, magnífico, perfeito. Tem mais um pouquinho aqui? Tem uma questão excelente aqui. Bom, para a gente poder compreender melhor o grande romance, né, São Bernardo, do Graciliano Ramos, né? Aqui, ó, São Bernardo. E aí, lembrando aqui Machado de Assis em Dom Casmurro, que personagem, não é? A Capitu. E aí, outra grande personagem de Grande Sertão Veredas, né? E aí, de Fogo Morto. Eu montei esta questão para poder pegar grandes romances da literatura. A Bagaceira, olha aí, ó. Olha, tá fácil a gente entender, né? Voltando ao texto. Ó, conheci Madalena. Aí você vai... Madalena eu já sei. É do romance São Bernardo. Casou com Paulo Honório. Fazendeiro brutal, estúpido, arrogante, né? Coronel, né? Batia nos agregados da fazenda e ela não permitia. O lado humano do romance é Madalena. É o lado frágil fisicamente, mas é o lado mais forte intelectualmente. Paulo Honório, forte fisicamente e fraco intelectualmente. Que antítese perfeita. Bela obra, bem escrita, né? No desespero. Eu convido vocês para assistirem a um filme. Otton, né? O ator Otton Bastos. Eja 7, assista esse filme. Ele é muito bom. E aí, aproveite e assista também Memória do Cárcere. Pra você ter uma ideia do período Vargas. Né? Muito bom. E aqui é a questão, para a gente poder responder. Você viu o fragmento. E eu usei infere-se. O que é o verbo inferir? Você juntar todo o conhecimento do contexto, ver o texto da obra, tirar conclusões. Ora, a pista maior é Madalena. Mas Madalena não está no romance do Machado de Assis, que é a letra B. Não está no romance Grande Sertão, que é a letra C. Não está no romance Fogo Morto, que é a letra D. Não está no romance A Bagaceira, que é a letra E. Então, acertamos a questão. É a letra A. O fragmento está aqui. É do romance São Bernardo, de Graciliano Ramos. O narrador é a personagem central, que é o Paulo Honório. Eja 7, aqui só tem coisa boa. Ele começa a refletir sobre sua própria vida, a partir da morte de Madalena, sua esposa. Sabe qual é a maior lição? É que às vezes nós somos tão cegos, nós só vamos compreender a grande perda da vida da gente quando você perde. Olha como é interessante, né? Puxa vida, como é que eu consegui perder? Foi o caso do Paulo Honório. Olha aí, já... Oh, beleza. Até a próxima aula, tá bom? Valeu, tchau.